Gente, nós estamos num momento muito especial. A gente está começando uma transição. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa série de mensagens, uma coletânea de reflexões que a gente iniciou cerca de 3 meses atrás, com esse título, Somente pelo Espírito. A gente tem lido e estudado os registros do início desse movimento improvável chamado igreja. Está lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. E tem sido muito legal experimentar a cada domingo algo novo, que tem revelado para a gente um contraste entre a forma como a gente vive muitas vezes e a forma como nós poderíamos estar vivendo se estivéssemos desfrutando desse relacionamento autêntico com Deus por meio do Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é o próprio Deus. E o próprio Deus, nesse novo momento em que nós estamos vivendo, pós-ressurreição de Jesus, pode habitar nos corações mais improváveis. A gente trilhou uma jornada muito legal até aqui. Só que desse ponto em diante, eu acredito que eu preciso dizer para você que tem muita coisa em jogo. Nós estamos nos aproximando da conclusão dessa série e nós iniciamos essa série de mensagens com uma oração ousada. Eu não sei quantos se lembram, mas na estreia dessa série, eu convidei vocês para orar comigo e nós fizemos a seguinte oração: Deus, por favor, que essa jornada de reflexão em torno de registros antigos possa produzir uma vida nova nos nossos corações. Que ao olhar para Atos dos Apóstolos, a história da igreja, como tudo começou, a gente não fique simplesmente dizendo, uau, que legal, que extraordinário que aquelas pessoas viveram, mas que a gente tivesse o privilégio de desfrutar dessa vida no nosso tempo, no contexto que a gente está inserido, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na forma como a gente lida com a nossa vida e os relacionamentos, os nossos projetos. E aí a gente encerrou essa oração pedindo para que no final da série a gente pudesse ter o privilégio de se reconhecer como gente diferente, com um coração diferente, com um coração mais transformado, com um coração mais parecido com o coração de Jesus. A gente pediu para que a gente, no final dessa série, pudesse olhar para a nossa vida e reconhecer, essa jornada valeu a pena, eu amadureci, eu estou revigorado, eu estou experimentando um novo fôlego nos meus relacionamentos, na forma como eu tenho conduzido a minha vida. Sem pressão. Nós estamos chegando na reta final da série e eu preciso te perguntar, como é que está o seu coração? Será que à medida que a gente falou sobre o Espírito Santo, sobre a história da igreja, você falou muitas vezes, uau, aprendi coisas novas? E será que esse foi um processo que ficou estancado simplesmente no aprendizado? Ou será que você tem experimentado uma vida nova, um fôlego novo? A gente está chegando no final da série e eu preciso te dizer que desse ponto em diante tem muita coisa em jogo. A gente está indo para uma conclusão muito interessante ao entorno do capítulo 8 de Atos. A gente estudou o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e hoje nós vamos começar a olhar para o capítulo 8. Só que nós vamos fracionar o capítulo 8. Então hoje começa o encerramento, mas o encerramento dessa série vai terminar no dia 4. No dia 4 de agosto, guarda essa data, porque a gente vai terminar essa série de mensagens com uma celebração especial de batismo. E aí, essas duas últimas mensagens, elas se conectam de um jeito muito especial. E eu e o João orando, preparando essa conclusão da série, a gente está com essa sensação no coração de que o capítulo 8, fracionado, a mensagem de hoje e a próxima mensagem podem promover duas grandes oportunidades que muitos entre nós precisam. Para começar a experimentar algo novo, receber fôlego, vida, começar a desfrutar de um relacionamento autêntico com Deus. E a primeira grande oportunidade, inclusive a oportunidade que nós vamos ter hoje, é uma oportunidade de abrir um caminho através de um alerta. Um alerta que talvez confronte muitos de nós, mas um alerta que tem uma função muito especial. Um alerta que pode abrir caminho para que as mentiras agasalhadas nos nossos corações, a religiosidade, tradições que não fazem o menor sentido,
falsas convicções que trazem segurança para o nosso coração possam ser dissolvidas. A gente vai ter uma oportunidade maravilhosa de abrir caminho para que a mentira, o engano, o peso da religião seja quebrado. Vocês acreditam nisso? E talvez você pode até pensar, não parece lá grande coisa. Estava ouvindo um podcast de um pastor norte-americano, Matt Chandler. Ele plantou várias igrejas e ele está atuando numa área dos Estados Unidos extremamente conservadora. E ele falou assim, olha, o trabalho de plantar uma igreja, de comunicar a mensagem do Evangelho, explicar quem é Jesus, para quem acha que já sabe, é 2 vezes mais difícil. Porque eu não tenho que simplesmente oferecer a verdade. Muitas vezes a gente tem que desconstruir mentiras. Muitas vezes a gente tem que abrir caminho para um alerta, para um confronto, que não é para derrubar ninguém, mas é para tirar a mentira do caminho da religiosidade e abrir espaço para que uma relação autêntica com Deus possa finalmente florescer. E aí, na próxima celebração, que vai ter batismo inclusive, a gente vai olhar para a segunda parte do capítulo 8 e a gente vai ter uma outra oportunidade, que não vai ser só um alerta, vai ser um convite também, um convite gracioso, que vai reforçar o quão amorosa é a voz de Deus que diz: vem para os improváveis, vem para os cansados, vem para os rejeitados. Olha que combinação perfeita. E a oportunidade de hoje, desfazer mentiras, desfazer enganos, ela não é só para quem está frequentando a igreja há muito tempo. Nós vivemos num país em que grande parte da nossa população diz: eu tenho fé em Deus. Essa mensagem, ela é extremamente relevante. E para garantir que essa noite vai ser relevante não só para quem está acompanhando a série de mensagens desde o início, acompanhou o desenvolvimento do capítulo 1 até o capítulo 7, eu acredito que a gente precisa ter um contexto. Já assisti uma série muito legal, sei lá, no Netflix, Disney Plus, e quando estava chegando perto da conclusão, você começa o último capítulo e de repente vem aquela sequência de flashes. Eu vou ser breve, mas eu vou ser intenso, então me acompanhem. Vamos junto? Nos últimos 3 meses a gente começou a estudar os registros do livro de Atos. Como esse movimento da igreja floresceu. A gente começou a ver os fatos que estão registrados ali, que sucedem à morte e à ressurreição de Jesus, certo? E não só isso, a gente viu também o cumprimento de uma grande promessa. Agora o Espírito Santo é derramado e Deus não está apenas entre nós, Ele habita em nós. Na vida daqueles que colocam a fé e a confiança no fato de que Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz para vencer a morte e o pecado e nos reconectar com Deus. Certo? Vocês estão comigo? E a gente tinha um grande objetivo, a gente escolheu o livro de Atos, porque quando a gente olha para essa história inicial da igreja, a gente precisa se dobrar e reconhecer muitos contrastes. A gente vê que realmente aquelas pessoas viveram de uma maneira extraordinária, gente improvável, quebrada, imperfeita, rejeitada, que de um momento para outro se tornou a habitação de Deus. E de repente essas pessoas começam a viver, a desfrutar de relacionamentos autênticos, começam a compartilhar a fé em Jesus, não de qualquer maneira, mas de maneira autêntica, apesar de muitos desafios, apesar de muitas pressões, apesar de muitas frustrações. Eis que começa a acontecer, um grupo de pessoas improvável começa a viver algo novo, um movimento que não tinha sido visto antes. E todo esse movimento teve como ponto de partida o cumprimento dessa promessa, o derramamento do Espírito Santo. Eu queria pedir ajuda para ler, a gente vai projetar um primeiro texto, Atos capítulo 1, versículo 8. Acompanha comigo na tela. Esse é o segredo dos primeiros cristãos. Olha só, vamos ler junto? Jesus disse: vocês receberão o quê? Está fraco. Vocês receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês então, com esse poder, com essa capacitação que está para além da força do braço, da nossa capacidade de resolver as coisas, de construir um bom caráter, está para além disso, é um poder, uma nova realidade. Vocês serão minhas testemunhas, vocês serão evidências de um novo tipo de humanidade.
Em toda parte, vai começar em Jerusalém esse movimento, e eu até brinquei, vai começar onde vocês são odiados, porque naquele momento a igreja estava sendo altamente perseguida. Jesus tinha ressuscitado e uma grande confusão havia começado ali em Jerusalém. Depois vocês vão seguir para a Judéia e para Samaria, uma outra região para além de Jerusalém, não que vocês são odiados, mas aquela região que vocês odeiam as pessoas que residem lá. E desse ponto em diante, Jesus disse que com esse poder, nós chegaríamos aonde nós estamos hoje. As boas notícias sobre Jesus chegariam em nós, cruzariam oceanos para encontrar os nossos corações. Resistiriam ao tempo, à perseguição. A igreja naquele tempo, ela se movia não pela força do próprio braço, mas pelo relacionamento autêntico que as pessoas tinham com Deus, por meio da fé em Jesus. Olha comigo no slide também a citação de Charles Spurgeon. A gente viu essa citação. Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: olha, o segredo da igreja era a relação deles com Deus, a relação dela com Deus, porque sem o Espírito Santo é como se Deus estivesse o quê? Longe. Já teve essa sensação talvez de olhar para o movimento evangélico no Brasil e pensar: nossa, parece que Deus está longe de toda essa confusão. Sem um relacionamento autêntico com Deus, sem o Espírito Santo, é como se Deus estivesse longe, é como se Jesus permanecesse no passado como uma ideia, um fato. Como se a Bíblia fosse um texto morto. É como se a igreja fosse uma mera organização. É como se a missão da igreja fosse só uma propaganda. E é como se as disciplinas fossem meramente regras. E a adoração só um momento, só uma forma. E o cristianismo não passasse de uma moralidade morta. Só que o derramamento do Espírito Santo é o segredo. Ter um relacionamento autêntico com Deus por meio da fé em Jesus é o que movia aquele grupo de pessoas para ir além da obrigação, para amar, para perdoar, para compartilhar a fé, mesmo em momentos de tribulação, de perseguição, mesmo quando o prejuízo doía no bolso. Apesar das inadequações, apesar das incapacidades, apesar das fraquezas, é isso que era nítido na história da igreja, nos seus primeiros dias. E isso não era visto e percebido só por quem tinha fé. Se você acompanhar comigo também, em Atos capítulo 4, versículo 13, a gente vê nesse texto que as pessoas que não tinham fé em Jesus também reconheciam: essas pessoas não têm instrução, é gente improvável, mas olha o que eles estão ensinando, como eles estão ensinando, a forma como eles estão vivendo, não tem outra explicação. As pessoas ficavam admiradas e reconheciam: esse grupo de pessoas esteve com Jesus. Esse grupo de pessoas esteve com Jesus. Esse é o contexto do surgimento da igreja, um movimento diferente de tudo que tinha surgido até então na história. Marcado por uma consistência, por um amor consistente, por uma generosidade, por uma intencionalidade incrível, extraordinária, um avanço coerente. Não era gente indo para a TV fazer evangelismo ou na internet para conseguir dinheiro de fiel. Era gente que acreditava de fato no que estava vivendo e que estava vivendo algo autêntico com Deus, que estava tendo as suas relações completamente transformadas. E aí, como não se lembrar da fala de Gamaliel, um líder religioso da época? Eu não vou projetar esse texto, mas ele começa a comparar o que a igreja está vivendo com outros movimentos que vieram antes da igreja. Ele fala assim: olha, gente, apareceu num certo tempo, a partir do versículo 32, um tal de Teudas, que afirmava ser alguém importante. Esse homem reuniu umas 400 pessoas, eles começaram um movimento. E depois que esse cara morreu, o movimento foi frustrado. Gamaliel continuou: também surgiu um tal de Judas, não era o discípulo de Jesus não, um Judas da Galileia, da região da Galileia. Ele fez muitos seguidores, as lives dele no Instagram bombavam. Mas depois que esse cara morreu, o grupo se dispersou e acabou o movimento. Aí Gamaliel fala para as autoridades, inclusive para as autoridades políticas que estavam perseguindo a igreja: cuidado com o que vocês vão fazer, porque parece que esse movimento é bem diferente. Parece que não é meramente humano. E assim,
se não é meramente humano, se essas pessoas realmente estão com a aprovação de Deus, se essas pessoas realmente estão desfrutando de um relacionamento autêntico com Deus, vocês serão incapazes de impedi-los. Esse movimento não vai ser frustrado. E a grande verdade é que Gamaliel já tinha ganhado a letra. Ele sabia, provavelmente, ele estava observando e vendo, cara, isso aqui é diferente, essas pessoas são diferentes. O fôlego, a vida, a paixão, o amor, cara, isso aqui é diferente do que eu já vi. E apesar das autoridades não acolherem o conselho de Gamaliel, intensificarem a perseguição, essa perseguição não foi efetiva para parar a igreja. As pessoas, elas se dispersaram num primeiro momento, mas expandindo a igreja. O movimento não foi frustrado, as pessoas não negaram a fé, apesar de toda a pressão. E aí a gente vai chegar na primeira parte do capítulo 8, respira. Legal, vamos para o texto de hoje. Atos capítulo 8, a gente vai projetar também. A gente vai olhar primeiro para os versículos 1 a 8. Dá um tempinho para você abrir sua Bíblia, se você quiser, ou seu celular. Atos capítulo 8, versículos 1 a 8. É a primeira parte do nosso texto hoje. Depois do capítulo 7, em que a gente vê a morte de Estevão, essa mensagem em breve vai estar no nosso canal no YouTube, foi a última mensagem dessa série. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, se você está acompanhando essa série, você sabe que eram muitas pessoas. O movimento começou com 100 e poucas pessoas, foi para 3.000, 5.000, cerca de 20.000 pessoas aproximadamente estavam em Jerusalém até a morte de Estevão. Era muita gente. A perseguição varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Próximo. Alguns homens devotos, eles vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão, um homem que estava compartilhando a fé e foi brutalmente assassinado. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. O Saulo que, mais adiante, vai ser o apóstolo Paulo na história. Um perseguidor voraz, ele entrava de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e lançava essas pessoas na prisão, porque elas confessavam fé em Jesus, porque elas viviam e compartilhavam a fé de maneira autêntica. Versículo 4. No meio de toda essa confusão, de toda essa violência, de toda essa perseguição, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam boas notícias. Para pensar nisso. Isso tem que ser sobrenatural. Está para além da capacidade humana, no meio de toda uma confusão. Salve-se quem puder. Só que essa não é a postura da igreja. A igreja sai compartilhando boas notícias sobre Jesus por onde ela passa. Versículo 5 traz para a gente um personagem desse registro, Filipe. Filipe foi para o lugar improvável que estava dentro dos planos de Jesus. Jesus disse, vocês receberão poder, certo? E vocês vão ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém, passando por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Filipe foi para essa cidade, Samaria, no meio de toda a confusão. Filipe vai para Samaria, e ali ele começa a celebrar, ele começa a fazer uma série de conferências, a ensinar sobre Jesus, a dar testemunho do que Jesus fez por ele, na vida dele, através da vida dele. Uma loucura! Versículo 6. Quando as multidões ouviram a mensagem de Filipe e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção para esse homem. Muitos espíritos impuros eram expulsos. E aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Eu queria que você lesse comigo o finalzinho do versículo 8. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Deus nos dá o privilégio de experimentar dessa alegria aqui hoje. Olha que interessante, vem a perseguição, vem a confusão. E Lucas, que registra essa história em Atos, ele faz questão de enfatizar mais uma vez. A pressão, as frustrações, os lamentos não paralisaram a igreja. Era gente com um fôlego diferente. Era gente com uma postura diferente.
com uma fé e com uma esperança que transbordava para além dos desafios. Havia um compromisso autêntico, uma coerência entre o que a igreja dizia que era verdade e o que ela vivia. Ela anunciava um tal de Jesus, que tinha ressuscitado, a morte não parou Jesus. E o sofrimento então não parava esse grupo de pessoas que acreditava nisso. E eles continuavam a falar sobre Jesus. Havia um compromisso autêntico com a fé, com Jesus, com a igreja. Eu queria enfatizar o versículo 4, Atos capítulo 8, eu vou projetar para vocês. O versículo 4, ele é uma ênfase nessa postura de compromisso autêntico. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam boas notícias acerca de Jesus por onde quer que fossem. E aí aparece Filipe que foi para Samaria. Filipe não era um grande pastor, não. Filipe não era um líder espiritual. Filipe era um voluntário. Alguém que foi escolhido para tarefas ordinárias da igreja. E que tinha servido com fidelidade, com paixão, nessas funções que foram confiadas a ele lá em Jerusalém. E Filipe começa a ser aqui enfatizado nessa parte do registro do capítulo 8, porque ele é um exemplo valioso. Um exemplo que comprova que aquele movimento era autêntico. Ele é um exemplo do grande movimento. Ele é uma das pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, que tinham um relacionamento autêntico com Deus. Alguém que tinha um compromisso e uma consistência incrível. Que apesar do prejuízo, se coloca no lugar desse homem por um momento. Filipe coloca a fé em Jesus, é batizado, começa a ajudar, a igreja está crescendo em Jerusalém. De repente, um dos seus amigos, que servia com ele na igreja, o Estevão, é morto, assassinado enquanto falava sobre Jesus. Filipe tinha perdido um dos seus amigos. Ele foi expulso da cidade que ele amava, Jerusalém. E apesar de todo o prejuízo, todo o caos, ele sai compartilhando boas notícias, reunindo multidões, orando por quem precisava, sendo generoso, sendo intencional. Com certeza, Filipe lidou com muitos lamentos, com muitas tristezas, mas havia uma esperança que era superior, na qual Filipe se agarrava e vivia e compartilhava a fé dele. E a resposta do coração de Filipe diante de tudo que estava dando errado, aparentemente, é de se entregar a Deus como um cooperador. Deus, qual é o próximo passo? Deu ruim aqui em Jerusalém, Deus. Qual é o próximo passo? Samaria. O lugar que muitas vezes nós fizemos piada, as pessoas que nós rejeitamos. Eu vou para lá, porque eu sei que está dentro do cronograma de Jesus isso aí. Ele para em Samaria. Ele está cooperando com Deus. Mesmo diante de uma forte perseguição. Filipe está ansiando participar do que Deus está fazendo, do que Deus ainda faria. E ele vai para Samaria, que faz parte do plano inicial de Jesus. E eu queria te lembrar uma coisa, Filipe aparece em Atos, primeiro no capítulo 6. Ele é escolhido junto com Estevão e outros 5, homens cheios de sabedoria, de bom caráter, cheios do Espírito Santo. Então não é a primeira vez, não é tipo assim, do nada apareceu um rapazinho, um tal de Filipe. Não. Ele já tinha sido mencionado na história antes. E agora ele está sendo mencionado de novo, e Deus está usando ele poderosamente. E o legal é que não é a última vez que Filipe é mencionado. Se a gente fosse dar um salto no tempo, em Atos capítulo 21, a gente tem a descrição de Filipe hospedando o apóstolo Paulo. E no capítulo 21, tem um salto significativo de tempo em relação ao capítulo 8 em que nós estamos olhando. É cerca de 22 ou 25 anos de diferença. Filipe continua compromissado com Jesus, com a igreja, com o reino de Deus. E é muito legal, porque no capítulo 21, a gente não é apresentado a um Filipe que está nos palcos falando com as multidões. A gente vê um Filipe que é pai de 4 meninas. E o texto diz que elas eram cheias do Espírito Santo. Que inspirador
Como nós precisamos de gente nesse tempo que seja consistente, que viva uma fé e desfrute de uma relação com Deus autêntica, não só nas plataformas, não só na rede social, não só falando da boca para fora, mas uma fé que é confirmada na mesa, dentro de casa. Filipe é esse exemplo de consistência, isso precisa mexer com a gente. Passam-se os anos e Filipe é um pai bem-sucedido. Suas filhas cheias do Espírito Santo. Que testemunho, apesar de toda a pressão e prejuízo, Filipe avança com fôlego, porque ele tem um relacionamento autêntico com Deus. E desse ponto em diante, a gente precisa lembrar qual é a nossa oportunidade hoje. A nossa oportunidade hoje é desconstruir talvez o engano da religiosidade, as mentiras, as convicções que trazem falsas seguranças ao nosso coração. A gente quer abrir caminho através de um alerta, e por enquanto esse alerta não apareceu no texto. A gente viu coisas incríveis. A gente foi inspirado e encorajado pelo testemunho de Filipe. Por isso a gente precisa seguir com o texto. E eu vou projetar para vocês Atos capítulo 8. A gente vai olhar dos versículos 9 até o versículo 13. Olha só. No meio de tudo isso que estava acontecendo, Filipe tinha ido para Samaria, as multidões estavam ouvindo e dando atenção a ele enquanto ele falava sobre Jesus. Um outro homem entra em cena, um homem chamado Simão. Ele praticava a feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado. Repete comigo isso. Ele afirmava o quê? Ser alguém importante. Ele achava que ele era alguém importante. Todos, dos mais jovens aos mais velhos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a esse tal de Simão como o grande poder de Deus. Um homem espiritual, um homem com uma reputação, um homem influente. Olha comigo, versículo 11. As pessoas ouviam esse tal de Simão em Samaria com muita atenção, porque durante muito tempo ele tinha deixado muita gente admirada, com os truques, com sua magia, com sua espiritualidade. Na tradição da igreja a gente tem até alguns registros estranhos que dizem que ele tinha uma reputação de alguém que estava aprendendo a manipular a arte de levitar. Ah, meu Deus do céu, boa coisa não deve ser. E aí, a gente vê a partir do versículo 12, que há uma transição. Quando Filipe chega em Samaria, para falar sobre Jesus, orar pelas pessoas e compartilhar a fé em Jesus de forma autêntica, o foco das pessoas muda. Elas deixam de ouvir Simão e começam a ouvir Filipe. Porque o que Filipe estava fazendo era muito mais consistente do que aquilo que Simão oferecia. A sequência do texto. As pessoas que estavam ouvindo Filipe creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Versículo 13. O próprio Simão creu. O maluco que queria levitar. Ele colocou a fé em Jesus. Ele creu, ele foi batizado. Imagina que doideira. Eu fico comparando talvez essa cena com a nossa realidade hoje, em que muitos líderes evangélicos ficam todos felizes quando alguém famoso se converte. E já sai dando o microfone, é agora que essa pessoa influente entregou a vida para Jesus, foi batizada, ixi, Deus vai fazer um estrago. O próprio Simão creu e foi batizado. Ele começou a ser discipulado por Filipe. Sentava na mesa com um homem cheio do Espírito Santo. Aprendia com Filipe. Só que Lucas dá uma pista para a gente. Ele fala assim, olha, mas esse tal de Simão, ele estava se admirando, na verdade, com os sinais, com os milagres que Filipe realizava.
E aqui a gente precisa da primeira consideração, dentro desse grande contexto, no início do capítulo 8, que eu quero compartilhar com você. A nossa primeira consideração é, vamos ler juntos? O batismo é um resultado da fé autêntica. Vamos ler, dá para ler melhor. Vamos lá? O batismo é um resultado da fé autêntica. Olha comigo o versículo 12. No slide, pode passar mais um. O versículo 12 diz: quando Filipe levou a mensagem, as boas notícias sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, Jesus como Senhor, as pessoas creram. Elas colocaram a fé em Jesus. E o texto diz, como resultado disso, muitos homens e mulheres foram o quê? Batizados. E esse é um detalhe que a gente não pode deixar passar batido. A fé autêntica conduz as pessoas a algo, a um compromisso com Jesus e com o reino de Deus. E é interessante que aqui nessa parte do registro, Lucas, ele enfatiza o que Filipe estava pregando, o que ele estava compartilhando lá em Samaria. Filipe estava anunciando sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo. Esse é um detalhe que não pode passar batido, porque Filipe não está chegando lá em Samaria e apresentando 10 passos para melhorar de vida. E então logo, portanto, vem uma multidão, eu quero pegar o código. Não é sobre pegar um código, não é sobre 10 passos para melhorar os relacionamentos. Filipe está anunciando a beleza do reino de Deus e quem é Jesus. E ele se refere a Jesus como Senhor. Como Senhor. E sabe por que considerar isso é indispensável? Porque o reino de Deus é incrível mesmo. Ser igreja, viver tudo que a gente está vivendo é extraordinário. O reino de Deus na Bíblia é descrito como uma realidade de paz, justiça e alegria. Tem alguém precisando de paz, justiça e alegria? 2 pessoas lá atrás. Filipe poderia ter chegado pelo caminho fácil. Gente, eu trouxe uma boa notícia. Quem quer paz? Quem quer justiça? Quem quer alegria? Quem quer cura? Só que Filipe não anuncia o reino desconectado do rei. Ele diz que Jesus Cristo é o Senhor do reino. E no tempo que a gente vive, o que nós mais temos como tentação é querer se aproximar de Deus por aquilo que Ele pode oferecer. Buscar a igreja simplesmente porque nós estamos com uma falta de algo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, alguma coisa do tipo. Porque a gente quer paz, a gente quer justiça, a gente quer alegria, a gente quer melhorar de vida. Só que o evangelho completo existe essa realidade, porque Jesus foi moído numa cruz por causa dos nossos pecados. E Ele reina sobre tudo e sobre todos, e um dia Ele voltará. E esse reino está reservado para aqueles que responderam àquilo que foi feito na cruz. E a grande verdade é que nem todos desejam o rei do reino de Deus. Muitos querem solucionar problemas, muitos querem paz, justiça e alegria, mas nem todos querem Jesus como Senhor. E é incrível olhar aqui Filipe pregando o evangelho completo, não só o reino, mas o Senhor do reino, Jesus como autoridade máxima. Resultou numa multidão sendo batizada. A gente precisa voltar a acreditar que pregar a Bíblia como ela é, surte efeito. Jesus é o rei do reino de Deus. E os samaritanos ouviram isso e disseram, uau! Deus se fez homem, foi moído no nosso lugar na cruz. Os samaritanos eram pessoas ridicularizadas, rejeitadas. Era um grupo de judeus que tinha ficado escravo em outras regiões e que quando volta, tá uma mistura, um sincretismo, muita gente com fé em Deus, mas vivendo de qualquer jeito, uma confusão louca.
E o povo de Jerusalém odiava os samaritanos, e de repente aparece um tal de Filipe e diz: Deus veio resolver essas tensões, essas confusões, estabelecer perdão e esperança, paz, justiça, alegria. Ele veio também por vocês, os rejeitados. Não só pelas pessoas em Jerusalém, mas pelos samaritanos também. E olha, esse movimento não vai parar aqui não, vai chegar em todo canto da terra. E essas pessoas então, que creem em Jesus, são batizadas. O resultado da fé autêntica é o batismo. Sabe por quê? O batismo, ele é um sinal de compromisso. Quero projetar para vocês a definição de batismo. Olha só, batismo é uma declaração pública, quase que uma cerimônia de casamento, das pessoas que colocam a confiança em Jesus e do compromisso dessas pessoas com Jesus e com o reino, com o rei e com o reino, com Jesus e com a igreja. E essas pessoas declaram esse compromisso publicamente, declarando que Jesus é a esperança máxima das suas vidas. Mas não só isso, Jesus é a autoridade máxima sobre elas. O batismo é uma expressão de alguém que entendeu a beleza do reino de Deus. Só que um aspecto muito mais profundo de alguém que passou a contemplar a beleza de quem Jesus é e o que Ele fez por nós na cruz. O batismo é uma expressão de alguém que está experimentando uma nova relação com Deus e que quer declarar isso para todo mundo de maneira pública. De alguém que passou não só a desejar o reino de Deus, mas a amar o Rei do reino, que se entregou por amor e que veio resolver o nosso pior problema, o pecado. Aquilo que nos separa de Deus e aquilo que nos separa uns dos outros. E aquilo que resulta no maior problema da humanidade, a morte. E de repente essas pessoas dizem: uau, Deus fez alguma coisa. Deus interviu na nossa história. Jesus é aquele que nós estávamos esperando. Jesus é tudo que nós precisamos. E a partir de agora Ele é tudo que nós desejamos. Posso te fazer uma pergunta? Se você quiser até tirar foto do slide, levar para casa para pensar. Você ama Jesus? Ou você ama o que Jesus pode fazer por você? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. E a resposta dessa pergunta pode revelar a autenticidade e a consistência da sua fé, da sua relação com Deus. Vamos seguir para o texto? Está todo mundo chacoalhado já? Atos capítulo 8, a gente vai dos versículos 14 até o 24 agora. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que muita gente em Samaria estava sendo batizada, estava aceitando a mensagem completa do Evangelho, estava colocando a fé em Jesus, eles enviaram para lá Pedro e João. Você pode me ajudar a ler o texto? Vou beber uma água aqui. E aí o que aconteceu? Assim, uou! Olha isso. Pedro e João são enviados de Jerusalém para conferir o que está acontecendo lá em Samaria. E quando eles chegam, eles oram pelas pessoas convertidas. E elas recebem o Espírito Santo, elas se tornam a habitação de Deus. Tem algo acontecendo aqui. Versículo 16. Pois, apesar de terem sido batizados em nome de Jesus, o Senhor, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Aqui eu preciso abrir um parênteses antes da gente seguir com o texto. Porque tem algumas tradições evangélicas que acreditam e usam essa parte desse texto para justificar que ter fé em Jesus
Ser batizado é a primeira parte do caminho. Depois você precisa de uma bênção especial, alguém tem que colocar as mãos sobre você, orar para que o Espírito Santo desça. Só que o que está acontecendo aqui é uma descrição de um processo que já foi concluído no nosso tempo. Jesus tinha dito que o Espírito Santo desceria em Jerusalém, que as pessoas seriam testemunhas então e passariam pela Judéia, Samaria, que é onde está rolando tudo que a gente está lendo, até os confins da terra. E Samaria era um lugar rejeitado pelos judeus. Era gente à margem. E de repente essas pessoas à margem começam a colocar a fé em Jesus. Elas são batizadas. E Deus dá o privilégio de algo semelhante com aquilo que aconteceu em Pentecostes ser replicado ali, de uma maneira específica e pontual, para que todos soubessem que os samaritanos estavam sendo incluídos na igreja de Jesus também. Então Pedro e João, fechou parênteses, massa? Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, e as pessoas receberam o Espírito Santo. Versículo 18, o Simão entra em cena de novo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos colocavam as mãos sobre elas, o que nos leva a crer que foi alguma coisa diferente mesmo. Simão viu alguma coisa. E ele tem uma ideia. Ele ofereceu dinheiro para Pedro e João. Ele achou que seria um bom investimento. Espera lá, as pessoas estão recebendo algo extraordinário porque tem dois homens impondo as mãos sobre elas. E se eu puder fazer a mesma coisa? E Simão, ele é descrito como um mágico, e essa parte aqui, ela é muito interessante, porque naquele tempo, quem mexia com essas artes mágicas, essa espiritualidade meio dark, eram pessoas que tinham a sua subsistência financeira calcada na sua espiritualidade. Então, geralmente, quando um mágico, ou quando alguém que mexia com esse tipo de ciência, com essa parada meio estranha, encontrava outra pessoa que estava fazendo muito dinheiro, ela oferecia uma quantia para que ela pudesse comprar uma espécie de franquia e replicar aquele processo em outro lugar para ganhar mais dinheiro. Então ele olha para aquilo e fala, pera lá, as pessoas estão se tornando a habitação do próprio Deus, tem alguém impondo as mãos sobre elas, orando, e um negócio muito louco está acontecendo. E ele pensa, isso aqui na minha carteira de investimentos seria top. Imagina se eu conseguisse fazer a mesma coisa. Versículo 19, me deem desse poder também. Quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, eu também quero que elas recebam o Espírito Santo. Olha o versículo 20. Pedro, porém, respondeu, que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Deixa eu traduzir numa versão mais clara. Vai para o inferno você e o seu dinheiro, com as suas intenções e motivações perversas. Oh, o homem de Deus falou isso aí? Oh, mandou para o inferno? E a coisa começa a ficar ainda mais louca. Versículo 21 diz que Pedro olha para Simão e fala, você não tem parte nem direito aqui. Olha que curioso. Até agora a gente não teve menção de que Simão, depois de ser batizado, tinha recebido o Espírito Santo. Ele queria comprar. E aí Pedro, depois de mandar ele para o inferno, diz assim, arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe os seus maus pensamentos, na sequência do texto. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja, com outras intenções e motivações. E você é prisioneiro do pecado. Aqui a gente já tem um desfecho. Simão não tinha colocado a fé em Jesus. Ele tinha um tipo de fé, mas uma fé que não era autêntica. E a resposta de Simão deixa isso ainda mais evidente. Ele fala assim, orem por mim. A reação dele é parecida com a reação de Faraó diante das pragas que Moisés estava realizando no Egito. Quando as consequências viam,
Faraó parecia alguém arrependido, espiritual, dizia: oh Deus, está difícil. Quem me viu passando na prova e não me ajudou. Moisés, vem cá, ore por mim. Simão não ora, ele não tem essa reação de buscar a Deus. Ele fala: ora aí por mim, porque, nossa, ir para o inferno e perder todo o meu dinheiro é um BO, hein? Ele está preocupado em se livrar das consequências. Isso leva a gente para a segunda consideração da nossa mensagem hoje. Queria compartilhar com você. O batismo é um resultado, vamos ler junto? Da fé autêntica. Mas o batismo é um resultado da fé autêntica. Quem coloca a fé em Jesus, estabelece esse compromisso público com Ele e é batizado. O batismo tem esse sinal incrível, que é externo, que reflete uma realidade que tem que ser interna. O batismo é você imerso na água, simbolicamente, como alguém que está sendo morto. Alguém morto. Morto para a sua forma de pensar, morto para as suas próprias prioridades, morto para os seus egoísmos e vaidades, morto para os seus pecados, e é alguém que é levantado das águas, que não se levanta sozinho, alguém que é levantado para uma nova vida, em que Jesus é o Rei, e o reino de Deus sendo visto e percebido através dessa pessoa. Olha comigo o versículo 13. O próprio Simão creu. Ele foi batizado, junto com uma multidão lá. E ele seguia Filipe, de um lugar para o outro, fazendo discipulado, ajudando a parafusar a cadeira, a organizar as coisas. Quem via de fora falava: uau, uou. E eu realmente acredito que aqui em Atos, no capítulo 8, que a gente tem um grande alerta. Eu quero compartilhar com você uma afirmação, olha só, o próximo slide. No meio de um movimento real, autêntico, num movimento consistente, em Atos nós temos o registro do primeiro falso convertido. Alguém que tinha cheiro de crente. Alguém que andava com outros crentes. Alguém que tinha passado por todo o processo, recebeu o cartãozinho VIP lá fora, foi no espaço de conexão, tomou um oicos gostoso, jogou no Instagram, frequentou a multi por um tempo, foi batizado. Alguém carismático, alguém talentoso, alguém querido, alguém influente. A influência de Simão era enorme, não só em Samaria. Justino Mártir, um apologista cristão que viveu no 2º século, ele deixa alguns registros dizendo que a influência desse tal de Simão era gigantesca. Ele não era um xamãzinho, um feiticeirozinho de uma tribuzinha. Ele era alguém influente em Samaria, em toda Samaria e em Roma. Existe um grande debate porque havia uma estátua em Roma que é atrelada de alguma forma a esse tal de Simão. As pessoas admiravam Simão. Talvez ele tivesse alguns singles bombados por aí. Mas quando Filipe aparece pregando o evangelho e Jesus fazendo coisas extraordinárias através da igreja, parece que Simão percebe: opa, as pessoas estão deixando de me seguir no Instagram. Opa, a minha reputação está em jogo. Opa, eu estou tomando um prejuízo. E nesse momento, ele se aproxima de Filipe. Ele escuta a mensagem e diz: uau, o reino de Deus é extraordinário mesmo. Esse Filipe está, nossa, bombando nas conferências aí. E ele pensa: está aí uma boa oportunidade. O reino de Deus é muito bonito mesmo. Paz, justiça, alegria. E ainda posso lucrar com isso aí? Posso ganhar alguma coisa nesse processo? E aí, desse ponto em diante,
um grande avivamento acontece em Samaria. É um movimento autêntico, muita gente crendo, sendo batizada pelos motivos e pelas razões certas, mas um tal de Simão no meio. E aí na sequência do registro vai ficando cada vez mais evidente que Simão não estava interessado em conhecer Jesus como Senhor. Simão não estava interessado em se compromissar com Jesus ou com a igreja. Especialmente quando Pedro e João estão ali e eles estão orando, e o Espírito Santo está sendo derramado sobre muitas pessoas, a gente tem esse contraste. De fato, o que estava acontecendo em Samaria era autêntico, era real, era incrível, era extraordinário. Mas entre esse movimento havia um homem enganado. Um homem enganado enganando. E aí, aos poucos, a gente vai sendo apresentado a história de Simão. E Pedro percebe na conversa com Simão, tem alguma coisa errada com esse rapaz. Mas Pedro fala sobre o coração de Simão. E aqui é que a coisa começa a ficar séria. Porque falar sobre o coração de alguém é um risco gigantesco. Quem somos nós para sondar o que passa no coração de alguém? Mas Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo e de alguma forma Deus deu a capacidade para ele discernir as intenções e as motivações de Simão. Ele expõe Simão, imagina o climão. Ele expõe, ele diz: olha, seu coração não está reto diante de Deus. Vamos voltar para o texto, a gente está se aproximando da conclusão. Atos 8, versículos 20 a 22. Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério. Pois seu coração, repete isso comigo, pois seu coração não é justo diante de Deus. A forma como Pedro trata Simão parece cruel, mas eu queria dizer para você que esse é um confronto amoroso, porque esse homem estava enganado, e ele estava enganando, e a igreja estava correndo um sério risco. E Pedro, depois de confrontar e expor o coração de Simão, ele faz um convite: arrependa-se. Isso precisa sacudir o auditório hoje. Isso precisa sacudir o nosso interior. Eu não sei se você está conseguindo se identificar com Simão. É provável que não. Porque batendo o olho no texto, talvez a reação mais natural é: nossa, esse Simão aí é barra pesada mesmo, hein? Mexia com os negócios aí, esse negócio de levitar. Oferecer dinheiro para comprar influência na igreja. A gente precisa olhar para Simão como alguém que representa uma pessoa que concordou externamente com o Evangelho. Concordou intelectualmente, passou por todos os processos, foi batizado. E a gente precisa chegar à conclusão: se o texto diz que Simão creu, isso significa que nem toda a fé é autêntica. Não, Tiago, eu tenho muita fé em Deus. Muito bem. A Bíblia diz que até os demônios acreditam e tremem. Simão é alguém que externamente concordou com a boa notícia sobre Jesus. É alguém que foi batizado. E se você não foi sacudido ainda, é porque talvez a tua avaliação sobre o pecado de Simão, ela ainda está superficial e a gente precisa aprofundar a nossa análise. Simão, ele é alguém que escuta sobre Jesus e pensa: faz todo sentido. Deixa eu trazer Jesus para a minha história. Não é alguém que olha para Jesus e pensa:
Jesus morreu no meu lugar. Deus interviu na história da humanidade para que eu não morra e pereça, mas para que eu tenha vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, foi esmagado naquela cruz por mim. Eu quero me entregar a esse Deus. Eu quero me entregar a esse tal de Jesus. E do outro lado você tem Simão pensando, e se eu pegar Jesus e colocar na minha vida? E dar uma encaixadinha aqui para eu resolver alguns BOs, melhorar minha qualidade de vida. O pecado de Simão é achar que ele pode pinçar Jesus para os seus próprios desejos e dizer assim, eu quero construir uma vida melhor, eu quero ser mais rico, eu quero prosperar, eu quero ter relacionamentos melhores. Gente, eu estou descrevendo o maior pecado da igreja evangélica. Gente que frequenta os templos, as igrejas, porque deseja pegar Jesus de alguma forma e encaixar na sua própria história. Porque quer experimentar o reino de Deus sem o rei do reino. O pecado de Simão não tem relação só com dinheiro, mas com uma condição de um coração que não entendeu quem Jesus é. Que não se comprometeu com esse Deus, que se comprometeu com a humanidade muito antes da gente sequer raciocinar sobre isso. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. E Pedro, confrontando Simão, ele fala sobre uma condição interna. E isso precisa mexer com a gente, porque tem um paralelo aqui. Filipe é alguém que, ao conhecer Jesus, se rendeu a Jesus, se tornou um cooperador de Deus, respondeu a Deus com o coração e com toda a sua vida. Simão é alguém que quer que Deus coopere com ele. Olha o paralelo. É alguém que espera que Deus prove o seu amor melhorando sua condição de vida. Simão é alguém que deseja que Deus coopere com ele com seus planos individuais. Gente, nem todas as pessoas seguem a Jesus, são batizadas pelas razões certas. E se você pensa que na multi, nesse ambiente autêntico, a gente não passa por esse mesmo tipo de tentação, de situação, você está muito enganado. Isso é uma realidade entre a igreja de maneira geral. E em Atos capítulo 8 a gente tem esse alerta que é para o nosso bem. Estatisticamente pensando, é muito provável que entre nós hajam pessoas que têm cheiro de crente, que gostam da multi, gostam da igreja, que vêm, sentam e tomam um café hoje e pensam, nossa, hoje foi muito bom. Gente que talvez esteja servindo. Ok, eu nem dormi essa semana lendo esse texto. E que eu, como pastor, não tenho capacidade de discernir os corações. Talvez agora todo mundo relaxou. Ufa, achei que ia colocar no telão lá. Não, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade de discernir o teu coração. Mas Atos capítulo 8 diz que existe uma realidade interna que Deus vê. Se Pedro foi capaz de discernir isso, é porque Deus o permitiu. Isso faz total sentido. Porque a gente tem muitos textos na Bíblia que falam sobre a forma como Deus vê. Deus não vê como o pastor Tiago. Deus não vê como ser humano. Eu quero ler alguns textos para vocês, eu não vou projetar. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Tem o rei Saul, com uma boa reputação, um herói de guerra, alto, belo, famoso. E Deus rejeita o coração de Saul. E ele manda o profeta lá, e ele diz, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê a aparência. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Provérbios capítulo 21, versículo 2 diz, todos os caminhos do homem parecem justos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. Salmo 139, versículo 23 a 24, um texto que mexeu muito com a nossa igreja nos grupos pequenos, no primeiro semestre. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração,
Prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se na minha conduta algo te ofende e me dirige por um novo caminho. Deus não vê como os homens. Deus vê o coração. E talvez nesse momento, em que a conclusão desse sermão está chegando ao ápice, eu tenha semeado dúvida no auditório. Talvez você esteja pensando, quem sou eu nessa história? Como saber se a condição do meu coração agrada a Deus? Como saber se eu sou alguém que tem o coração reto diante de Deus? Como saber se a minha fé é uma fé autêntica? Pastor, me ajuda a não voltar para casa maluco. Será que dá para discernir isso? E eu queria que você olhasse para uma frase muito simples, que é a resposta para essa pergunta. Um coração reto diante de Deus é um coração eternamente grato. É um coração satisfeito. É alguém que entendeu o que Jesus fez na cruz e enxergou a sua insuficiência para agradar a Deus e falou: Jesus é tudo o que eu preciso então. Jesus fez tudo o que eu não poderia fazer. Jesus está agindo por meio do Espírito Santo e continua intervindo nas histórias de muitas pessoas improváveis. Jesus, o bem mais precioso, o meu tesouro. Pessoas que têm o coração reto diante de Deus não são pessoas perfeitas. São pessoas que têm uma confiança consistente, gerada pelo Espírito Santo, na pessoa de Jesus. É gente que olha para Jesus como o maior tesouro e diz: sem Jesus eu nada sou. Jesus fez tudo, Jesus foi rasgado no meu lugar, Jesus morreu para que eu pudesse ser reconectado com Deus, para que eu não morresse eternamente. Jesus me amou até as últimas consequências. Esse é o segundo segredo da igreja em Atos. Era um grupo de pessoas que olhava para Jesus o tempo todo e tinha memória fresca. Jesus morreu por nós. Ele foi até o final. Isso gerava uma condição de coração de gratidão, um coração eternamente grato. Não era gente que no meio de uma frustração ou outra, no meio de uma tentação ou outra, ia embora. Não era gente que estava avaliando a igreja o tempo todo e pensando: quem é que vai pisar na bola comigo? Era gente que já estava com o coração satisfeito, porque ele descobriu quem é Jesus. Um coração reto diante de Deus é alguém que está grato por quem Jesus é e por aquilo que Ele fez, sabendo que nada, nenhuma boa ação seria suficiente para a gente ter o coração reto diante de Deus. Mas Jesus se entregou. Tiago, o que é um coração eternamente grato? Dá para medir a gratidão. Eu quero ir embora com uma resposta. Um coração eternamente grato, ele pode ser medido por uma consistência de obediência e alegria. Quando a gente olha para as entrelinhas de Atos, essa é a característica da igreja autêntica. Quando a gente olha, por exemplo, para a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, a descrição das pessoas que realmente colocaram a fé em Jesus, é uma descrição que revela gente que perseverava, que lidava com a vida, com o compromisso com Jesus e com a igreja de maneira alegre, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos prejuízos. É gente que olhava para Jesus e pensava: é o meu maior tesouro. E quem tem essa condição de gratidão se torna então alguém imparável. Alguém que às vezes cai, fraqueja, peca, mas se levanta porque os olhos se voltam para Jesus. E a gratidão gera esse compromisso autêntico, essa consistência. A única resposta que nós podemos oferecer a Deus é gratidão. Corações eternamente gratos e satisfeitos, porque Jesus é nosso maior tesouro. Mateus 13, versículo 44, registra uma parábola que Jesus contou. Ele disse assim: o reino dos céus
é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado esse tesouro, escondeu o tesouro de novo. Então, cheio de alegria, ele voltou para casa. Ele não pegou o tesouro, ele voltou para casa. Fez as contas e ele pensou: o tesouro que está lá escondido supera de uma maneira muito extravagante tudo que eu tenho, tudo que eu poderia fazer, oferecer, comprar. Eu queria que esse texto, principalmente o final do texto, fosse lido. Que a gente lesse junto Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos ler junto. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e se entregou, comprou aquele campo. E a alegria desse homem na parábola representa esse coração compromissado, consistente, grato. Ele sabe que tudo que ele tinha não se compara com tudo que está diante dele. E esse tesouro tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o maior tesouro. E a igreja autêntica, as pessoas que têm fé autêntica, estão contemplando o tempo todo o tesouro. E o texto de hoje diz que um homem se comprometeu com esse tesouro, com esse Jesus, e disse que Jesus era o seu tesouro. Deixa eu empurrar um pouco mais para cá. E muitos de nós, muitos entre nós, em muitos momentos da nossa vida, temos falas como a de Simão. Estabelecemos compromissos superficiais, nós dizemos: Jesus é o meu tesouro. A gente canta junto: Jesus é o bem mais precioso que eu tenho. E por fora parece que está tudo certo. Está escrito: meu tesouro, Jesus é o meu tesouro. É um baú muito lindo. E eu carrego esse baú para todo lado à medida que eu vivo. Cada um de nós tem um baú, nosso coração. E muitas vezes, o que por fora parece ser um coração que é a habitação do próprio Deus, um coração que se entregou a Jesus, quando testado, quando avaliado, começa a mostrar que tem outras coisas aqui. Não, Jesus é o meu tesouro, mas o meu pet também é o meu tesouro. Eu não ia colocar um cachorro aqui dentro, né? Você sabe. Jesus é o meu tesouro, é o meu bem mais precioso. Mas olha, veja bem, minhas experiências, meu passaporte, minhas viagens, também afetam um pouquinho as minhas decisões. Não, Jesus é o meu tesouro, mas muitas vezes, assim como o coração de Simão estava interessado naquilo que Jesus poderia oferecer. Não, Jesus é o meu tesouro, mas a minha carteira de trabalho, Jesus é de domingo, é na igreja. Não, Jesus é o meu tesouro, mas Jesus, se eu não casar vai dar ruim, Jesus. Eu estou esperando há um tempão. Não, Jesus é o meu tesouro, mas o meu tempo de qualidade. Não, Jesus é o meu tesouro, mas muitas vezes eu sou dominado pelos meus desejos, pelo meu estômago, como o apóstolo Paulo diz. Jesus é o meu tesouro, mas o entretenimento às vezes parece competir com Jesus e com o seu compromisso com o reino de Deus.
Não, Jesus é o meu tesouro. Pastor, é que tinha tanta coisa aqui, meu coração está meio bagunçado. Mas Jesus é o meu tesouro. Olha só, achei. Jesus é o meu tesouro. Tem um tempinho já que eu não... E se eu parar aqui, a mensagem pode ficar meio legalista. Porque se eu for autêntico, muito de tudo que eu descrevi, às vezes, são tentações que batem ao meu coração para influenciar, diminuir o meu compromisso com Jesus e com o reino de Deus. Só que tem uma diferença. Quando eu entro no quarto, quando eu estou a sós, quando não tem uma bateria, quando não tem luzes, e eu estou a sós com o meu Pai, eu sei que eu não estou sozinho. Quando eu penso em Jesus, não é o Jesus como um conceito, uma ideia que melhora a minha vida. É Jesus, o meu melhor amigo, o Senhor da minha vida. Quando a gente começou a plantar a Multi, muitas pessoas olhavam para a loucura que era planejar uma igreja em Campinas, sem ter um apoio significativo. E pensavam, não, deve estar tentando provar alguma coisa para alguém. Eu queria te dizer uma coisa: quem tem o coração eternamente grato, vive e compartilha a fé de maneira autêntica, na base da gratidão. Como é que anda o seu compromisso com Jesus e com a igreja? Que tipo de fé você tem? Olha o próximo slide comigo. Você ama Jesus? Ou o que Ele pode fazer por você? Essa é a pergunta que divide as intenções do nosso coração. E eu preciso terminar essa mensagem orando. E eu queria te convidar para orar junto comigo, para que você se coloque de pé e para que de fato a gente termine o sermão, a mensagem, a celebração do jeito certo. Porque tem uma última tentação. Queria pedir a ajuda do João. Talvez enquanto eu pregava sobre o Simão, o homem que, estava querendo encaixar Jesus na sua própria vida, para melhorar a sua vida, mas que não tinha um compromisso de fato com Jesus e com o reino. Talvez alguns de nós começaram a ser tentados e começaram a se lembrar de outras pessoas. Nossa, se o fulano estivesse aqui hoje na igreja, bem que o pastor falou que era para trazer gente para a igreja esse final de semana. Ah, se a minha tia estivesse aqui. Ela, nossa, uma mulher tão religiosa assim, não vive essa mesma fé autêntica que eu. Ah, mas o fulano, mas o ciclano. Atos capítulo 8 está ali para ser um alerta pessoal. Eu não posso discernir o teu coração, mas no íntimo, você pode conversar com Deus nesse momento e pensar: quem sou eu? Deus, sonda o meu coração. Atos capítulo 8 precisa ecoar na vida e no coração do pastor. Precisa ecoar nos nossos corações. Qual é a motivação da sua vida de fé? Eu queria te dizer que o tesouro inestimável se chama Cristo Jesus, que se entregou por amor de pessoas não só improváveis, mas que não mereciam. E a melhor resposta é gratidão. Vamos orar? Deus, que mensagem desafiadora. Talvez entre nós hajam pessoas que estejam se agarrando a uma falsa segurança porque foram batizadas, ou porque têm uma espiritualidade nas suas casas, acreditam em Deus de alguma maneira, ou quem sabe porque a família é evangélica, ou quem sabe porque votam de uma maneira específica. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e o Senhor sonda os nossos corações. E nós não queremos perder essa oportunidade de pedir para que o Senhor nos dê clareza. Quem somos nós? Que tipo de decisão nós precisamos tomar? Que tipo de decisão precisa ser estabelecida hoje, Deus, entre nós? Pai, eu oro para que até o final desse encontro, Cristo
Jesus, estabeleça o reinado dele em novos corações. Que todo engano, toda pressão da religião, toda tradição vazia seja largada aos pés da cruz. E que uma decisão pessoal, intransferível, seja tomada hoje por amor a Cristo. Ainda de olhos fechados, a mesma oportunidade que Simão teve diante de Pedro e João é a oportunidade que muitos de nós temos nessa noite. E se você é alguém que ouviu essa mensagem e está pensando assim: eu amo o que Jesus pode fazer por mim, eu amo esse negócio de igreja, eu cresci no meio de tudo isso. Mas se no fundo há dúvida se você colocou a fé em Jesus como seu maior tesouro, se avaliando o teu coração você não consegue discernir se há um amor autêntico por Cristo, por aquele que amou você antes da fundação do mundo, se você não tem certeza de que o Espírito de Deus habita em você, eu quero te desafiar a tomar uma decisão hoje, não desperdiçar essa oportunidade. Se você está aqui e quer colocar fé em Jesus nessa noite, como seu maior tesouro, quero te convidar a fazer um sinal com a mão, e eu quero orar. Espírito Santo, traz clareza, traz discernimento. Amém. Deus, nós pedimos por decisões autênticas, por uma entrega e uma resposta que seja baseada na gratidão, na confiança da graça, daquilo que não pode ser comprado e conquistado pelo próprio braço. Agora tem uma linha tênue. Talvez alguns de nós, ao examinar o coração, começam a perceber que o amor a Jesus parece ainda pequeno. E pode ser que esse amor tenha que ser maturado. Talvez você estabeleceu a fé em Jesus, mas o solo do teu coração, o teu baú está cheio de entulho. E você precisa voltar a cultivar o solo e, crescer na relação com Deus. E amar Jesus acima de todas as coisas, um pouco mais. Se você deseja amar mais a Jesus, quero desafiar a fazer um sinal com a sua mão. Nós queremos orar juntos. Espírito Santo, olha as decisões, eu não sei, o Senhor sabe. As mãos estão pelo auditório e eu peço, traz a memória do valor inestimável de Cristo Jesus, e que isso traga satisfação no coração, que isso traga uma resposta de gratidão e de entrega total, a despeito daquilo que acontece externamente a nós. Levanta mais testemunhos consistentes entre nós, gente cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar o Cristo que foi moído no nosso lugar, o nosso maior tesouro. E eu queria desafiar, se você está aqui próximo de alguém, se você quer orar, aproveita esse momento, converse com o Deus que te amou antes da fundação do mundo e que provou o seu amor em Cristo Jesus naquela cruz.